Para quem acompanha a gente aqui, apesar de ser um tema que não temos muita simpatia, a guerra da Ucrânia é importante demais para ser desconsiderada. Do tipo, não gosto, então nós vamos fingir que não está acontecendo nada e não vamos falar sobre isso. Não rola. Um de nós aqui, pelo menos todo santo dia, acompanha todas as movimentações nas fronteiras de combate do conflito e essa saraivada de bombas, morteiros, drones explodindo seres humanos que até 3 anos atrás estariam, nesse horário que eu gravo esse episódio, por exemplo, talvez, indo para casa de ônibus, voltando do trabalho ou sentado num bar tomando cerveja com um amigo. Isso não pode ser minimizado. As perdas humanas são o primeiro, segundo, terceiro, até o 10º lugar, em termos de importância. Qualquer outro lá geopolítico é só uma camada de desconsideração ao ser humano. A gente sabe que é a realidade, que, aspas, guerra é assim mesmo, que os motivos que fazem as pessoas morrerem em guerra são geralmente torpes, mas qualquer coisa colocada acima da vida humana sempre vai estar colocada na posição errada. A distância física tende a dessensibilizar a gente. Os caras estão lá longe. E a frequência faz parecer que existem razões mais importantes que a preservação da vida, mas isso não é verdade. É sobre um caso específico dessa guerra que se encerrou recentemente que eu quero conversar com vocês. Em 3, 2, 1. SDB Flash. Na primeira contraofensiva ucraniana, vocês devem se lembrar que, no fronte sul da guerra, os ucranianos colocaram os russos para fora de Kherson. Foi uma perda importante, e com isso a fronteira entre os dois exércitos naquela região passou a ser o rio Dnipro. O Dnipro é um baita de um riozão, algumas áreas dele em relevo mais plano, vamos chamar assim, tem ilhas internas e grandes manguezais entre as duas margens, pântanos, tá? Isso aí acaba configurando um sistema de defesa para os dois lados. Ninguém quer atravessar para o lado de lá, sob certo risco. Essa situação com os exércitos ucranianos e russos dividindo por lá se manteve estável até a segunda contraofensiva da Ucrânia, a tal da ofensiva de verão, que começou no meio do ano passado, lá para junho, tá? Passada a maior parte da contraofensiva, com resultados fraquíssimos, já no mês de outubro, o exército ucraniano resolveu abrir uma cabeça de ponte naquela região do Dnipro, e para isso decidiu que a cidade a ser tomada seria Krynki. Veja, eu já estou dando uma pista aqui que a contraofensiva de verão não tinha ido nada bem, ao contrário do que muitos propagavam na época. Os avanços haviam sido mínimos, se comparados com a primeira contraofensiva, que essa foi importante realmente, e a gente, a essa hora, já estava em outubro, e as temperaturas, portanto, já iam começar a desabar para uma média aí de 0 a 10 graus durante o dia, tá? Outro ponto importante é que o objetivo da contraofensiva lá em junho era dividir as forças russas, fazer um corredor, tá, chegando até a Crimeia. E ao invés de avançar centenas de quilômetros para esse objetivo ser alcançado, tudo que se conseguiu foram algumas poucas dezenas, tá? Bem poucas. Ou seja, o plano já havia falhado profundamente a essa altura. Ainda assim, o comando da Ucrânia achou que era uma boa ideia abrir a tal da cabeça de ponte e lançou seu ataque à cidadezinha de Krynki lá para o dia 20 de outubro. Foi um ataque com sucesso, mas a operação era muito complexa. Para chegar em Krynki, além de utilizar um sem número de embarcações rápidas, ou seja, com um número bem limitado de combatentes em cada embarcação, fora um número grande de embarcações para levar suprimentos, né? Porque o povo chegando lá ainda tinha que ter equipamento, alimentação, munição, medicamento. Depois de cruzar o rio, teriam ainda que atravessar essa região pantanosa, onde não tem muito o que fazer, senão se afundar na lama gelada. E depois disso tudo, ir para combate. Portanto, considerando a enorme quantidade de obstáculos que os ucranianos tiveram que superar, tem que se dar um baita crédito para os caras. Mas muito bem, atacam a cidade, ocupam posições e finalmente anuncia-se com enorme estardalhaço que sim, a Ucrânia tinha uma cabeça de ponte do outro lado do rio, coisa que os russos não se atreviam a fazer desde o ataque inicial, tá? Mas e agora? Bom, agora os russos tinham que recuar. E recuaram. Eles não estavam mais então em combate direto, mas por outro lado, os russos passaram a usar sua artilharia sem dó sobre a área. Os combates na maior parte das vezes eram na verdade ucranianos sentados tomando bomba e russos à distância atirando.
O resultado é que, ao invés de conseguirem aumentar o pessoal para tornar essa cabeça de ponte cada vez mais sólida, o que se fazia apenas era mandar mais soldados para manter a área e recolher feridos de volta para dentro da área de segurança ucraniana do outro lado do rio. Eram 300 e tantos homens, ficavam 300 e tantos homens. Nada acontecia para que esse número aumentasse, ficavam só em substituição. A imprensa e o Ocidente e parte do pessoal que faz parte da torcida organizada comemoravam. Opa, viu? Os russos não estão conseguindo liberar Krink. Tá, mas e o preço disso? O fato é que realmente os russos não estavam conseguindo retomar a cabeça de ponte ucraniana. Leva após leva, os ucranianos chegavam, os feridos, quando possível, eram retirados para o outro lado do rio. Drones ucranianos castigavam a coluna de tanques russas que buscavam retomada, e o impasse continuava. Mas ainda era só uma tripinha de terra, agora sim o menor sentido estratégico de ser preservado. A contraofensiva de verão já tinha acabado. Russos e ucranianos, em situações muito menos críticas, já haviam recuado em outras batalhas. Por que diabo os ucranianos não saíam de lá de uma vez? O Putin, em uma entrevista, chegou a ser questionado por que não dava um jeito nisso de uma vez? E ele responde, pra quê? Eles estão fazendo serviço pra gente. E ainda que a gente saiba que não foi exatamente assim, até porque o exército russo realmente tentou algumas vezes retomar a região e não conseguiu, em um certo sentido ele estava certo. Tudo que foi feito naquele período, naquela região, foi destruir a vida de excelentes soldados, bem treinados, fuzileiros, sem absolutamente nenhum objetivo militar. Pois é, o problema a essa altura, e é por isso que Krink sempre foi uma história atravessada na nossa garganta aqui, é que Krink era uma das poucas boas histórias de, aspas, vitórias da Ucrânia, validadas pela imprensa internacional. Mas se eu sair da bolha, as coisas são assim mesmo, não é? Guerra é guerra. Não, Krink sempre foi muito mais um objetivo de comunicação do que um objetivo militar propriamente dito. E a gente sempre falou aqui que eles só sairiam de lá no momento que essa propaganda barata alimentada à base de sangue ucraniano perdesse seu objetivo militar. Seja conseguir mais pacotes de ajuda em dinheiro, armas ou os famigerados F-16, que agora o Zelensky já avisou que também vão vir, mas não vai vir em número suficiente, que eles precisavam 200, 100, 150, e que não vai vir isso tudo. Enfim, não vai ajudar. Janeiro, fevereiro, março, temperaturas negativas, e a essa altura qualquer edifício da cidadezinha a essa altura já tinha desaparecido, talvez um porão aqui, outro ali. A tarefa por 6 longos meses desses caras lá foi sentar, procurar um buraco para se esconder, esperar chegar esconder de algum ataque de artilharia russo, evitar que caísse na cabeça deles, enterrar morto, torcer para chegar suprimento, e é isso. Não tinha a menor chance de expansão que justificasse a manutenção da cabeça de ponte. Agora, dia 17 de julho, dia que eu tava reclamando aqui do meu estômago, mas eu tava bonitão, sentado na minha cama, tomando sopa quente, as últimas tropas ucranianas, até que enfim, se retiraram da cidade, atravessaram do rio e voltaram para casa. Um dia depois, os russos tomaram a cidade de vez, que a essa altura nem era uma cidade mais. Não tinha nenhum valor estratégico, nenhum prédio inteiro sequer. E quanto custou essa brincadeira? Jornalistas ucranianos tiveram acesso às estatísticas de mortos no período e eles foram contabilizados em 262. Mas o mais impressionante foram as estatísticas de missing in action, os desaparecidos em combate. E isso é muito importante. Pelos dois lados dessa guerra, fala-se muito sobre desaparecidos, porque desaparecidos tendem a ser menos custosos para o Estado, em termos de pensão, por exemplo, para as famílias, entende? Pois bem, os desaparecidos em combate até agora somam mais de 788, fazendo a soma, mais de 1.000 pessoas mortas para proteger uma frente de 3 a 5 quilômetros na beira do pântano, sem finalidade estratégica. Pessoas que desapareceram tendo seus barcos bombardeados nas travessias ou onde se esconder de ataques de artilharia, quando no meio dos pântanos, ou mesmo nos restos da cidade que eram bombardeados pelas enormes bombas FAB russas, que são gigantescas. Mas isso ainda piora um pouco. Via de regra, considera-se que para cada morto em combate, existem 2 vezes mais pessoas feridas gravemente que jamais poderão voltar a lutar.
muitas vezes com problemas físicos que vão afetar o resto das vidas delas. Ou seja, servindo só como peça de propaganda, mais de 3.000 soldados foram aniquilados e, de novo, sem razão estratégica militar. O que é equivalente a esses 3.000 soldados a uma brigada inteira. E isso em uma guerra em que um dos maiores gargalos da Ucrânia é exatamente o quê? Falta de mão de obra treinada. Em suma, pessoal, é por essas e outras que essa guerra especificamente gera aqui a gente um pouquinho de nojo acima do normal. Seja pelas razões que decisões são tomadas, seja pela forma com que a imprensa encoberta certos tipos de discussão, seja pelo oba-oba de influenciadores que se importam mais em empilhar torcidas do que qualquer coisa para conseguir view. Do momento zero, a guerra da Ucrânia tem sido uma das guerras proxy mais vexatórias que eu já tive contato pessoalmente. O Ocidente e russos se esgrimando em um território de terceiros para mostrar sua força, poder e influência, com absolutamente zero respeito pelo ser humano no nível mais básico. Claro, difícil acreditar em qualquer liderança hoje em dia, mas vamos lá. Mandar matar mais de 1.000 dos seus conterrâneos, acabar com a vida de 3.000 deles para garantir uma bela foto em um meeting internacional para passar chapéu, ultrapassa qualquer limite de civilidade e amor ao próximo. Na verdade, tem muito mais cara de completa psicopatia profunda. Mas é isso. De uma forma ou de outra, eu não deixo de fazer o nosso jabá. É 1, 2, 3, 5, 10 reais pingado no seco no nosso Pix. Ou dá uma passada lá na nossa loja, lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. Dá uma olhadinha nos nossos e-books, pacotes com 3, pacotes com 4, ou uma recomendação nossa. Pega logo o nosso primeiro, Aprenda a Trailer Notícias. Começa então a série do Saindo da Bolha pelo primeiro, tá bom? É isso aí, Flash SDB acabou, fique em paz. Saindo da Bolha.